Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Para nós é um motivo de alegria mais uma vez estamos aqui na casa do Senhor, adorando e bendizendo o nome dEle. Mais uma vez me sinto muito grato, muito lisonjeado pelo convite do meu querido amigo, meu irmão, meu apóstolo Jefferson Puca. Sempre um prazer, viu, meu querido? Ele fala da gente com carinho, esse carinho é recíproco. A gente passou um tempo aqui, hoje estamos em outro ministério, mas o sentimento que nós temos é como se nós estivéssemos aqui ainda. Então eu não disse isso para ele ainda, mas nós estamos emprestados, né? Uma hora a gente volta para cá, assim que Deus permitir. Amados, por gentileza, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Vamos ler 2 versículos, é uma mensagem mais curta, porque ainda tem celebração da ceia do Senhor. Mas Deus vai continuar falando aos nossos corações. Efésios capítulo 4, versículos 31 e o versículo 32. A nossa meditação nesta manhã. Glória a Deus. E diz assim o texto: toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Feche seus olhos. Santíssimo Deus, nós te glorificamos por esta palavra. Pedimos mais uma vez a tua direção, meu Pai. Fala o nosso coração mais uma vez. Abre a porta da palavra sobre nós. Nos colocamos como instrumento e pedimos que sejas tu o tocador. Fala conosco mais uma vez, é o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amados, visto que hoje é um culto especial e na minha concepção todo culto é importante, mas é um dos cultos mais importantes que nós temos, que é a celebração da ceia do Senhor. E pedindo direção a Deus acerca de uma mensagem, Deus me trouxe a carta aos Efésios capítulo 4, nesses 2 versículos, aonde no 4 ele dá uma orientação e no versículo de número 32 ele faz uma instrução para nós. A instrução que Paulo deixa aqui na carta dos Efésios é que nós devemos nos perdoar uns aos outros, como também Deus já nos perdoou em Cristo Jesus. Esse texto e essas palavras que estão aqui tem uma profundidade muito grande. Eu quero ser bem objetivo para que nós podemos entender isso aqui e participarmos da ceia. Uma verdade é que todos nós, e eu escutando o apóstolo falando aqui antes de mim, todos nós, mais cedo ou mais tarde, uma hora seremos feridos. Teremos em nós algumas feridas por palavras, por atitudes, por rejeições, traições, ou até mesmo algumas decepções. Pode ser que nesta manhã algum de vós entrou aqui com essas feridas em ti, feridas que foram causadas, ou talvez você, por causa de uma sinceridade extrema, causou feridas em alguém também. Então isso é uma clareza que nós temos, que todos nós passamos por essa situação. E quando passamos por essa situação, a instrução que a Bíblia nos dá é para que nós perdoemos, ou que a gente peça perdão. Só que o perdão não é algo fácil de se fazer. O perdão é algo difícil, mas porém é algo necessário. Perdoar é difícil, pedir perdão é difícil, mas viver sem perdoar é muito mais difícil do que a gente viver dessa maneira. Jesus, ele ensina na Bíblia que o perdão, ele não é opcional. O perdão não é apenas para os fortes. Quando lemos a Bíblia, ela nos ensina que o perdão é para os salvos, e que o perdão é a prova de que verdadeiramente, realmente nós
entendemos o Evangelho de Cristo. Então o perdão ele precisa ser essencial e uma prática na nossa vida. Só que falando de perdão e sabendo que não é algo tão fácil de se fazer, é difícil perdoar. É difícil você liberar perdão para quem te feriu, para quem te machucou, para quem disse palavras que trouxeram sentimentos ruins. É difícil. E por que é tão difícil perdoar? É difícil perdoar porque a dor causada, ela é uma dor real. A dor que é gerada em nós por causa de frustração, decepção, traições, é uma dor real. E não estamos falando de coisas simples, mas pessoas que foram traídas por quem mais confiava. E só quem passou por essa experiência sabe quanto isso dói. Outras pessoas são feridas porque foram abusadas emocionalmente, mentalmente, foram humilhadas, sofreram abandono, sofreram rejeição. E de repente chegar aqui nesta manhã e falar que você tem que perdoar, que ele causou tudo isso, sabemos que não é fácil. E por que não é fácil? A psicologia ela diz que o trauma emocional ela causa feridas que marcam a alma. Então essas situações que sofremos, essas situações que atravessamos, não prejudicou apenas o nosso corpo, mas machucou a nossa alma, trouxe feridas que estão presentes. Tem uma colega minha, a doutora Ana Beatriz, que ela diz que a mágoa, se alimentada, se transforma em amargura, e a amargura envenena todas as áreas da vida. É por isso que liberar perdão para quem nos machuca é difícil, e para muitos é algo que dói. Só que deixar de perdoar dói muito mais ainda. Então a Bíblia vem dizendo para mim por que é tão difícil perdoar. Porque isso mexe com o nosso orgulho. Quando somos feridos, flora em nós o senso de justiça. Nós queremos que seja feita justiça para quem nos fez mal. Só que nós vemos na Bíblia que a justiça de Deus, ela é diferente da vingança humana. O nosso sentimento para quem nos feriu, para quem nos fez mal, é querer ver que essa pessoa se dê mal em alguma razão ou alguma circunstância, para a gente se sentir justificado. Só que esse é o sentimento humano, mas o de Deus é diferente. Salmos 46:10, ele diz que não é nós que temos que nos vingar. Salmos 46:10 diz assim: aquietai-vos e deixa na mão de Deus, porque dele é a vingança, e a Bíblia fala que do Senhor é a justiça e é a vingança também. Então eu não posso alimentar esse sentimento de mágoa, esse sentimento de amargura, como Paulo diz em Efésios 4:32. Eu não posso alimentar esse sentimento no verso 31 de ira, de raiva, de malícia. Ele nos orienta a retirarmos isso de dentro de nós. Pastor, e como é que a gente pode retirar isso de dentro de nós? Eu sei que é uma coisa que não é fácil, porque tem gente que já carrega tanto tempo uma decepção, uma frustração, uma amargura por causa de situações que viveram, que isso já se tornou parte da sua identidade, isso já se tornou parte de você. E a proposta de Cristo nesta manhã, antes de presenciarmos ou participarmos da ceia, é que nós venhamos arrancar isso de nós. Porque o Senhor não nos chamou, o Senhor não chamou você para você ser refém do passado, ou refém de um sentimento, refém de uma mágoa, de uma amargura, refém de uma angústia. O Senhor chamou você para você ser livre. Então essas coisas não podem prender você. O Senhor tem poder para livrar a gente desses sentimentos. Ele te chamou para ser livre no presente e para você ser uma pessoa frutífera no futuro. Só que você só pode gerar frutos no futuro se você quebrar essas algemas, se quebrar esses sentimentos que vão prendendo você e fazendo com que você deixe de conquistar muitas coisas que o Senhor faz. Por que a falta de perdão é algo perigoso para nós? A falta de perdão, diz os estudos, que adoece a alma e adoece o corpo também. Quando a gente deixa de liberar perdão por causa de um orgulho, por causa de uma ferida, a gente vai colecionando mágoas e rancor. E o problema é que essa mágoa e esse rancor se transforma em estresse,
Tem muita gente estressada, não é pelas vivências, mas é por a falta de liberar perdão. Quando você coleciona, quando você prende essa mágoa e o rancor dentro de você, isso provoca estresse crônico, depressão, ansiedade e doenças psicossomáticas. Tem gente que está sofrendo porque não consegue liberar perdão para quem um dia te feriu. Tem gente que está sentindo no corpo o peso por não conseguir liberar perdão, e o corpo sofre por causa da mente. Quando falamos acerca dessas doenças psicossomáticas, quando o corpo sofre por causa da mente, a gente começa a sentir dor, e a dor ela vem no físico e da alma de dentro para fora. A falta de perdão provoca nas pessoas ansiedade, estresses, traumas, palpitações, dores de cabeça, gastrite, insônia e até doenças crônicas. Então você percebe que toda vez que você retém o perdão que você precisa soltar, o maior prejudicado não é a pessoa que vai ser perdoada, o maior prejudicado é você que não consegue liberar o perdão. Você precisa entender que toda vez que você guarda isso dentro de você, o maior prejudicado por não liberar perdão somos nós mesmos. É por isso que a Bíblia vai dizer para a gente que a gente precisa liberar perdão. Sabe por quê? Uma lição que eu aprendi com meu saudoso pai, pastor Isaías: toda vez que você retém uma mágoa, toda vez que você retém uma decepção, toda vez que você retém uma frustração, toda vez que você retém algo que está preso dentro de você, é a mesma coisa de você tomar veneno e querer que a outra pessoa morra. Você percebe que o fato dela não vai mudar, mas a gente vai ser prejudicado, a gente vai vivendo sofrendo, a gente vai vivendo doente, vai vivendo. Irmão, eu conheço tanta gente, inclusive essa madrugada eu estava trabalhando, falei com uma dessas pessoas, ela saiu do nosso plantão e foi para o hospital, e chegou lá, foi fazer uma bateria de exames, e a bateria de exames não apresentou nada, não deu nada no exame de sangue, não deu nada na radiografia e outros exames que ela fez. E a gente se pergunta, então por que vai sentindo esses sintomas se o quadro clínico não apresenta nada? É porque a alma está gritando e dizendo: enquanto você reter o perdão, o teu corpo vai sentindo. Enquanto você retém o perdão, a tua alma vai gritando, e isso vai refletindo no seu corpo. Mas a proposta para nós nesta manhã é: precisamos liberar perdão para receber a cura que nós precisamos. Precisamos liberar perdão para receber a cura não só da alma, mas para recebermos a cura do corpo também. Tem gente sofrendo de insônia, com dor de cabeça, com prisão de vento, vai no médico e lá não aparece nada. Sabe por quê? Porque o problema não vem de fora para dentro, o problema está aqui, é de dentro para fora. E Deus está dizendo: você precisa quebrar isso aqui hoje e liberar esse perdão e arrancar de dentro de você isso que prejudica somente você. E quando você libera esse perdão, o primeiro a ganhar é você mesmo. Por quê? Porque você se torna livre, e isso não pode mais prender você de avançar e crescer na vida. O que a falta de perdão causa? A falta de perdão, ela bloqueia o relacionamento com Deus. Jesus foi bem claro quando ele disse em Mateus capítulo 6, verso 15: se não perdoares aos homens uns aos outros, tampouco o vosso Pai vos perdoará. Então eu preciso perdoar, porque é um mandamento de Deus. E hoje, irmãos, nós vamos cear. E a ceia é um momento de comunhão com Deus. E como é que eu posso ter essa comunhão com Deus se eu estou cultivando algo que está bloqueando o meu relacionamento com Deus? Pastor Tiago, por que eu preciso perdoar? Simples: porque Deus nos perdoou primeiro. Quando você lê a Bíblia, e não dá tempo de entrarmos muito nesse contexto, mas quando você lê a Bíblia, você vai ver que o homem só decepcionou a Deus. Você vai ver a ingratidão da humanidade com Deus. Você vai ver que o próprio homem crucificou o Filho de Deus na cruz. Você vai ver no 1 Samuel capítulo de número 9, que o povo olhou para Deus e diz: a gente não quer mais o Senhor como Deus, a gente prefere uma outra pessoa, mas não queremos mais que o Senhor ande conosco. E mesmo assim, Deus tendo todos os motivos para virar as costas para nós, Ele nos perdoou. Mesmo a gente sendo cheio de falhas,
mesmo a gente tendo tantos erros, mesmo a gente decepcionando tantas vezes, Deus, Ele nos perdoou. Eu preciso entender que nós não merecíamos nenhum perdão, mas mesmo assim nós fomos perdoados. Romanos capítulo 5, verso 8 diz: mas Deus prova seu amor para conosco em Cristo, que morreu por nós, mesmo ainda nós sendo pecadores. Se a gente não merecia, se a nossa ingratidão não merecia o perdão de Deus, e mesmo assim por amor, Deus nos perdoou. E a maior prova de amor que Deus tem para conosco é nos perdoando. E como é que Deus nos perdoou? Efésios capítulo 2 diz que o próprio Filho de Deus desceu, abriu mão de seus atributos como Deus, abriu mão de ser Deus, veio como servo, como homem, sofrendo as mesmas aflições que a gente serviu. E Paulo disse em Filipenses capítulo 2 que ele foi fiel até a morte, e a morte de cruz. E não pense que foi uma morte, irmãos, indolor, pelo contrário, foi uma morte muito dolorosa. Já pregamos isso daqui, mas mesmo assim ele suportou. Sabe para quê? Para que eu e você alcançássemos o perdão de Deus, para que a gente experimentasse o amor através do perdão. Foi isso que Romanos diz no capítulo 2, no versículo de número 3, que nós recebemos a redenção. O que é redenção? Redenção é o perdão da humanidade, a salvação da humanidade através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. E qual foi o preço que Ele pagou para nós sermos perdoados? Ele pagou um preço de sangue. Efésios capítulo 1, versículo 7 diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos nossos pecados. Jesus nos perdoou e pagou um preço de sangue. E esse preço não foi pago com dinheiro, não foi pago apenas com boas intenções, mas foi pago com um sangue, e um sangue puro, o sangue do Cordeiro, que foi injetado em nossas veias, que foi injetado em nossa vida, para dizer: nós temos o sangue de Cristo correndo dentro de nós, como prova do amor e do perdão de Deus para as nossas vidas. Oh glória! Só quem sente que foi perdoado, levanta a mão e diga glória a Deus. Só quem sente que foi perdoado e através do perdão está alcançando a salvação, diga glória a Deus nesta manhã. Glória a Deus, porque o sangue de Jesus te comprou, pagou um alto preço por você, para você ser perdoado e para você alcançar a salvação. Eu sinto o sangue de Jesus aqui nesta manhã. Tem mais alguém comigo que sente o sangue de Jesus? Ele corre nas suas veias, ele corre no seu corpo, ele corre nos seus órgãos, e o sangue é vida. Então se o sangue de Jesus está dentro de nós, então nós temos vida abundante com Cristo. Nós temos vida abundante com Cristo. Prova é que eu não estou pregando para crente morto, eu estou pregando para crente vivo, que sente que Jesus está aqui. Quem sente que Jesus está aqui nesta manhã? Só quem é vivo. Por 10 segundos, abra a boca e diga glória ao Pai, glória ao Filho. Diga assim comigo: eu tenho. Para de graça, diga: eu tenho o sangue de Jesus dentro de mim. Oh glória! Se nós temos o sangue de Jesus dentro de nós, se nós temos o DNA de Deus dentro de nós, se nós temos o sangue de Cristo correndo dentro de nós, então por que a gente muitas vezes tem dificuldade de perdoar, se Deus é perdoador e nós somos parte de Deus? Viemos de Deus, imagem e semelhança de Deus, criado pelas próprias mãos de Deus. Recebemos o ruach, o fôlego, o Espírito dentro de nós. Então se nós temos Cristo dentro de nós, se nós temos o DNA de Cristo dentro de nós, então eu não posso reter o perdão, eu não posso segurar o perdão, eu não posso deixar esses sentimentos me dominarem, mas pelo contrário, é eu que domino eles e digo: não tem mais espaço aqui dentro para você ficar. Porque em vez de você ter mágoa, decepção, frustração dentro de você, você tem o sangue de Jesus que é perdoador.
E Jesus está dizendo: enquanto você perdoa, eu te perdoo. 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 Quem perdoa, alcança o perdão. Quem perdoa, alcança o perdão de Deus. Como é que nós vamos beber do sangue de Cristo, participar do pão, do corpo, se a gente não liberar esse perdão aqui nesta manhã? E para a gente encerrar, perdoar não é esquecer. Tem gente que acha que perdoar é esquecimento. Isso não é perdão. Perdão é você se libertar desses sentimentos e não esquecer. Você pode até lembrar, mas a lembrança não vai te provocar feridas e nem vai fazer doer, porque você já liberou o perdão. E quem alcança a graça e a misericórdia com isso somos nós, quando liberamos o perdão em Cristo Jesus. Eu tenho 2 minutos, eu gostaria que você ficasse de pé para nós fazermos uma oração nesta manhã. O Senhor quer curar o seu coração, o Senhor quer curar a sua alma, o Senhor quer curar a sua vida. Colossenses capítulo 3, verso 13 diz: perdoai-vos uns aos outros, assim como Cristo também nos perdoou. Mateus capítulo 5, verso 23 e o verso 24 diz: se você trouxer a sua oferta no altar e lembrar que tem algo contra alguém, primeiro você se reconcilia, pede perdão, libera perdão, depois você vem para o altar participar daquilo que é proposto. Então nesta manhã o apóstolo vai ministrar a ceia, mas antes disso, lembra do texto de 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 28, o texto diz: examine-se pois a si mesmo. Então é você que precisa se examinar agora e dizer: Pai, antes de eu participar desse momento de comunhão, o que é que eu preciso liberar? Eu preciso liberar perdão para alguém da minha família. Eu preciso liberar perdão para algum amigo. Eu preciso me perdoar, tirar esse sentimento de culpa de mim mesmo, e eu mesmo me perdoar, para eu conseguir participar desse momento de comunhão. Feche os seus olhos por um minuto e vai dizendo: Senhor, eu quero liberar o perdão nesta manhã. Eu quero liberar perdão para quem me feriu. Eu quero liberar perdão para a pessoa que disse palavras que me machucaram. Senhor, eu quero liberar perdão nesta manhã. É difícil, mas o Espírito Santo está aqui para te ajudar. Libera o perdão e seja livre em nome de Jesus. Libera o perdão e seja curado em nome de Jesus. Libera o perdão e arranca esse bloqueio que você tem dentro de ti, até mesmo um bloqueio espiritual, porque enquanto você está bloqueado, nem a presença de Deus muitas vezes você consegue sentir. E Jesus está aqui dizendo: eu quero que você sinta a minha presença. Então libera o perdão nesta manhã. Vai falando com Deus, não precisa gritar, é você e Deus. Fala: Deus, eu quero liberar o perdão. Eu quero tomar ceia com o coração livre. Eu quero tomar ceia com a minha alma livre, a minha alma leve. Vai dizendo: Deus, eu quero me libertar do passado. Eu quero viver um novo presente. Eu quero frutificar no futuro. Eu quero liberar esse perdão, porque essa mágoa não vai mais me consumir. Esta opressão não me consome mais. Esta angústia não me consome mais. Esta aflição não me consome mais. Nesta manhã eu participo da mesa do Cordeiro, mas eu participo liberto. Eu participo livre, porque Cristo me perdoou e está me dando força para liberar o perdão também nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem acredita nisso pode aplaudir ao Senhor. Que Deus abençoe.